Continuamos a série de mensagens baseada na carta de Paulo à igreja em Roma, a carta aos Romanos, e durante os últimos domingos nós fechamos um primeiro bloco, que é um bloco doutrinário. E a partir de hoje eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês o segundo bloco. A partir do capítulo 12, nós vamos ter uma parte em que Paulo agora fala sobre a prática cristã. Então, vamos ver aqui se eu consigo mexer aqui. Se nos capítulos de 1 a 11, nós temos a doutrina da justiça salvadora, a maneira como Deus nos traz para perto dele, pagando o preço do nosso pecado, criando uma condição para que nos tornemos filhos de Deus, sem que isso se tornasse uma injustiça, mas com alguém pagando o preço e sofrendo a morte como resultado do nosso pecado, nós recebemos essa justiça, mas não a condenação. Nós recebemos o que o texto em Romanos deixa bem claro, a justificação. Somos justificados. Somos, de alguma maneira, marcados com um carimbo em que está escrito em nós assim: somos todos pecadores. Mas o nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Pago por Jesus. Pago por Jesus. Fomos resgatados. Fomos tirados do domínio das trevas e levados para o reino da sua luz. E nós vamos ter então esse tratado teológico, a maneira tão brilhante como Paulo apresenta essa teologia nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Mas a partir do capítulo 12, nós vamos ter agora uma prática dessa justiça salvadora. Porque nós precisamos entender que todas essas iniciativas que Deus promoveu, ela agora tem uma contrapartida. Agora é a nossa vez. Então, depois de tudo isso que Deus fez por nós, o que nós vamos fazer? É entender que a nossa teologia, ela precisa estar ligada com a nossa ética. E que não existe uma ética cristã que não esteja ligado com a nossa doutrina cristã. Muitas vezes a gente foca tanto na ética, em como fazer as coisas, em sermos politicamente corretos, e criamos todo um contexto de normas e práticas, mas isso muitas vezes se perde, quando na verdade o que nos orienta para como seremos diante das circunstâncias, diante dos encontros e das situações, tudo o que nós somos precisa refletir o que Jesus fez por nós na cruz. O evangelho precisa ser refletido no nosso dia a dia. Como eu trato as pessoas, como eu reajo diante do mal, o evangelho ele precisa ser refletido. Então, a partir de agora, tudo que a gente vai ver é muito prático. Eu aqui, às vezes, vou ficar até dourando a pílula, muitas vezes, porque para um bom entendedor, meia palavra basta. O meu desafio é que eu os convença de que durante essa semana vocês se apliquem na leitura desses capítulos que vem agora, a partir do capítulo 12. Porque se você pergunta para mim assim, como eu devo ser? Leia o capítulo 12, 13, leia o capítulo 14, leia o capítulo 15. Está tudo ali. Tintim por tintim. Nós vamos revisitá-los. Agora pela manhã, vamos passar pelo capítulo 12. À noite, farei a exposição do capítulo 13. Semana que vem, vamos fazer a exposição do capítulo 14 e do capítulo 15 no período da noite. E para poder introduzir o capítulo 12, nós podemos dizer que esse capítulo ele tem como objetivo falar dos novos relacionamentos. Novos relacionamentos. Assim como nós estamos agora entendendo essa maneira como Jesus
nos resgata e nos trata, isso tem que trazer para uma consequência para as nossas vidas. Se lá no Jardim do Éden houve um estranhamento entre Deus e o homem e a mulher, um estranhamento entre o próprio homem e a própria mulher, um estranhamento entre os homens, entre a sociedade, se tudo se corrompeu, a partir de agora nós precisamos aprender a nos relacionar, de alguma maneira, nos curarmos desses estranhamentos, nos curarmos desses conflitos. Então, no capítulo 12, Paulo, ele começa então a mostrar para nós como as nossas vidas, elas mudam. E os relacionamentos agora têm um novo sentido. E nesses relacionamentos, no capítulo 12, Paulo vai falar de 4 relacionamentos específicos. 4 relacionamentos. O primeiro, os 2 versículos, é o seu relacionamento com o próprio Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 8, é o seu relacionamento com você mesmo. Você se entender. A partir do Evangelho, você precisa ter um entendimento de quem é você. A partir do verso 9, nós vamos ter ali como nós vamos nos relacionar agora com os nossos irmãos. E por último, na parte final, no versículo 17, nós também vamos ver ali como se relacionar com os outros. No texto original ele até fala de inimigos, mas aqui eu vou trocar a palavra inimigos pelos outros. Né? Quem era aqui da mesma época que eu, que ficou gastando tempo assistindo aquela série Lost, né? Tinha os outros, lembra dos outros? É mais ou menos isso. Quem são os outros? Os estranhos, aqueles que a gente não sabe se estão do nosso lado, se jogam no nosso time. É alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente os nossos inimigos, mas são pessoas que estão vivendo conosco. E precisamos entender como nos relacionar com estas pessoas. Mas vamos começar, então, eu convido você a ler comigo os 2 primeiros versículos do livro de Romanos, para entender essa primeira parte, onde Paulo quer nos ensinar, então, a ter esse entendimento, esse novo relacionamento com Deus. Os versículos 1 e 2 dizem assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero orar com você. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, a entender os Teus princípios práticos, princípios éticos, que vão nos ajudar, Senhor, a viver a vida mais alinhado com os Teus propósitos. Pai, uma vida que ilustre o próprio Evangelho, como aprendemos nos últimos 11 capítulos de Romanos. Por isso, ó Pai, abre os nossos corações para entender a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, eles são muito conhecidos. Talvez você até já sabe falá-los de cor. O fato é que esses 2 primeiros versículos, eles trazem um resumo da vida cristã. Se tudo aquilo que vai ser falado mais para frente, ele se resume nesses 2 versículos. Assim como tudo o que foi falado nos 11 versículos anteriores podiam ser resumidos nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, onde ali você tem um resumo de tudo que Paulo vai falar sobre nos próximos 11 capítulos, os versículos 1 e 2 do capítulo 12 é também ali já o resumão, que vai nos dizer, mas ele também fala muito sobre essa relação que você precisa ter com Deus. A partir do Evangelho, a partir dessa justiça salvadora, de nos justificar, de nos acolher, de nos adotar como filhos e filhas de Deus, o texto ele começa com uma conclusão. Ele diz, então, portanto, nesse sentido, concluindo, irmãos, olha só como ele chama
né? Irmãos, ele já está entendendo. Todos nós, os salvos em Cristo Jesus, adotados, que pertencemos à família de Deus. Eu rogo, eu peço, pelas misericórdias de Deus, ele está dizendo assim, ó, por tudo aquilo que Deus fez por nós, que eu já amplamente discuti nos últimos capítulos. O que nós precisamos fazer agora? Qual é o nosso papel? Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como Deus ofereceu Jesus por nós, como sacrifício vivo, santo, e que agradou a Deus a ponto de suprir a demanda que existia por justiça, agora é a nossa vez. Mas agora nós não precisamos mais ir à cruz. Por isso que ele fala que nós devemos ser um sacrifício vivo. Nós não precisamos agora nos entregar à morte, mas nós precisamos agora entregar as nossas vidas. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: depois de tudo que Deus fez por nós, o que nós devemos fazer agora, então, é se entregar. E aqui tem uma imagem que, para quem conhece o Antigo Testamento, vai entender um pouco mais, porque ele fala dessa questão do sacrifício. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, existia 2 tipos de sacrifício. Existia o sacrifício que você entregava, o cordeiro, entregava ao sacerdote como pagamento pelo seu pecado. Era como se você colocasse naquele cordeiro o seu pecado, e o seu pecado, então, exigia a morte daquele cordeiro no altar. Mas existia um segundo sacrifício, quando você também entregava um cordeiro sem defeito, sem manchas, um animal perfeito, um animal valioso, que poderia ser vendido por um preço até melhor em comparação com outros animais da mesma espécie. Mas você entregava como oferta, como um sacrifício, porque você está dizendo que não tem nada mais precioso que você queira com você do que o seu relacionamento com Deus. Então, era a maneira como no Antigo Testamento você expressava a sua adoração ao Senhor. Você era esse culto, você entregava. Só que agora nós não fazemos mais isso. Você nunca veio aqui, nunca foi exigido que você trouxesse um cordeiro, uma pomba, uma galinha. Mas do que nos é exigido? Que nós nos entreguemos as nossas vidas. Que nós começamos a dizer assim, que não existe mais nada que faça sentido para mim fazer o que eu quero, mas agora eu quero fazer o que o Senhor deseja. Isso começa, ele fala sobre isso, esse sacrifício santo e agradável, que é o culto racional de vocês. Uma expressão que eu sempre uso aqui nas aberturas do culto. Muitas vezes eu repito essa expressão: todo culto é uma entrega. Quando Paulo ele usa esse termo, esse é um culto racional, esse é uma entrega racional. Eu faço isso de maneira pensada. Eu não faço isso de uma maneira emotiva. Eu não faço isso porque me arrepiou, porque eu chorei, porque eu estou emocionado, mas eu faço isso porque eu entendi o que aconteceu. E racional, o termo usado no original, tem uma ligação com o termo lógico. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que a coisa mais lógica que nós deveríamos fazer é nos entregar totalmente. Se Deus entregou totalmente Jesus por nós, não tem nada mais lógico de que se entregar, mas isso precisa ser lógico, precisa ser racional para mim. Deus não nos pede que nós não façamos nada sem pensar. O Evangelho não é uma fé emotiva, ela pode até nos emocionar, mas ela muda a maneira que a gente pensa. E o que Paulo está propondo é que pense. Olha, se for o caso, volte a ler os 11 capítulos iniciais e pense se não faz sentido essa entrega racional de vocês. E em segundo lugar ele diz, e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando fala mundo, é a cosmovisão, que a maneira como o mundo pensa, a maneira como o mundo reage diante das circunstâncias. E o que
Paulo está dizendo que agora nós não vamos mais nos moldar aos padrões, à maneira de pensar. Nós vamos agora buscar nos transformar. A palavra também em grego é metamorfose. A metamorfose que passa a borboleta, que se transforma de uma lagarta numa linda borboleta. Transformem-se, vocês não são mais as mesmas pessoas. Pelo poder do Evangelho, há poder de vida, de transformação. E não de imitação. E é curioso como a nossa cultura, nós gostamos da imitação. Quem aqui não conhece uma boa banda cover, que toca exatamente como uma banda antiga, talvez como os Beatles, que nem existem mais. Mas nós, seres humanos, a gente consegue fazer como se fosse os próprios 4 cavalheiros de Liverpool. Sem falar nos sósias do Elvis Presley. Gente, eu tenho uma curiosidade de ir um dia em Las Vegas, numa conferência, aqueles encontros dos Elvis. Deve ser muito engraçado. Elvis japonês, já viu? Elvis japonês? Tem também. E as novas gerações, que agora com os cosplay, já ouviu falar de cosplay? Eu nem sei direito o que é, mas se é uma coisa esquisita, se é alguém com uma roupa, é cosplay. É algum joguinho de videogame, é alguma coisa que eu não sei, faz parte de uma outra bolha que não faço só minha, Mas existe, isso faz parte de nós, seres humanos. Nós queremos nos moldar, sermos parecidos. E essa moda de ir no cinema vestido do jeito que é os personagens, Aí tem lá o Jedi, Guerra nas Estrelas. Vai todo mundo de Guerra nas Estrelas. Minions. Vai todo mundo de camiseta branca, amarela com um macacãozinho, jeans. Divertidamente. Esses dias apareceu na rede social lá. Aconteceu lá alguma coisa lá, cancelaram a sessão e a garotada tudo de laranja, de azul, borrando a maquiagem, chorando. Porque a gente tem essa vontade de se moldar, de ser parecido. Mas nós, os cristãos, somos chamados a esse novo relacionamento com Deus, a nos transformarmos, a sermos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós somos diferentes. Nós não estamos aqui para viver, para sermos iguais, mas para vivermos uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Algo que só podemos experimentar se entendermos o poder do Evangelho. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez uma das coisas que mais acontece no gabinete pastoral é quando você aconselha a pessoa e a pessoa fala assim, porque eu estou procurando a vontade de Deus. Quem aqui não quer conhecer a vontade de Deus? Tem alguém aqui que não quer conhecer a vontade de Deus? Todos nós queremos conhecer a vontade de Deus. Mas como conhecemos a vontade de Deus? Nos relacionando com Deus, nos relacionando com Ele, caminhando com Ele, transformando a nossa mente todos os dias, meditando na palavra, buscando conhecê-lo mais. Não é esse o convite que Jesus faz? Sigam-me, neguem-se a si mesmos diariamente, peguem a sua cruz e sigam-me. É um exercício diário de confrontação da nossa maneira natural para vivermos essa nova realidade. E isso é um conflito mental. Porque para o antigo, para a filosofia oriental, o coração, como muitas vezes a gente ouve na palavra, o coração é o centro das emoções. Entrega o seu coração para Jesus. Mas isso é uma maneira oriental de se dizer. O que para Paulo, falando aos romanos, uma civilização já ocidental, é sabido que o comando das nossas vidas está aqui, no cérebro. Então, é uma transformação da nossa mente. Sabe aqueles programas de urbanização em que se transformam as comunidades, constroem novos prédios, faz aquelas coisas todas bonitas, e aí ao longo do tempo, se não há uma manutenção, um cuidado, aquelas comunidades começam a se tornar de novo como elas eram antes. E com aquele termo, que hoje é um termo reconhecido, não é pejorativo, a favela.
voltam a ser favelas. E aí o que a gente fala? A gente tira a pessoa da favela, mas a favela não sai do coração da pessoa. É a mesma coisa, é o nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos aprender a tirar dos nossos corações a nossa velha humanidade. Mas isso é um desafio todo dia, é todo dia. Porque hoje nós estamos aqui alinhando o nosso coração, nos relacionando com Deus, mas amanhã começa tudo de novo. Não quer dizer que o que vale hoje tem uma duração de pelo menos 6 dias, até o próximo domingo. É todos os dias. Todos os dias. Esse relacionamento precisa ser diário. Por que a gente ensina os nossos filhos a ler a Bíblia, a fazer oração? Né? Já leu a Bíblia hoje? Já, né? Na verdade é isso. Olha, você já se relacionou com Deus, já, né, se colocou diante do Senhor, colocou a sua vontade diante de Deus, entendeu a vontade dEle. Esse relacionamento, ele é precioso e necessário. E ele é possível através da justiça salvadora. Porque agora nós temos um Deus com quem nós nos relacionamos, com quem podemos chamar de Pai. E se relacionar com o Pai, tem as coisas, às vezes, bons momentos, tem momentos difíceis, momentos de disciplina, momentos de não, de espera. Mas tem momentos também de acolhimento, de cuidado. E é uma experiência pessoal, posso ficar aqui falando, mas você precisa ter essa experiência. A partir do verso 3, Paulo, então, agora ele fala, então, a partir desse entendimento que eu tenho, dessa possibilidade, desse novo relacionamento com Deus, eu também preciso pensar em mim mesmo. Eu preciso entender essa maneira de me relacionar comigo mesmo. Então, no versículo 3, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dado, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vou parar aqui só um pouquinho. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Já viu aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote? E o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que a gente tem que entender, que todo mundo é pecador. Se você entendeu a doutrina, a justiça salvadora, todos nós pecamos. O judeu pecou, o grego pecou, o crente pecou, o não crente pecou. Todos, sem exceção. Todos pecaram. E destituídos, distantes estão. Então não existe ninguém melhor que ninguém. Porque na concepção de Deus, Ele não olha para aquilo que a gente faz, Ele olha para aquilo que a gente é. Deus olha o coração. E aí eu preciso entender e ter esse entendimento. Então ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. E aqui também tem a outra coisa, porque também tem muita gente que anda de baixa autoestima. Aí é também, né, evocando ao século passado, tinha aquele desenho, né? Ó dia, ó vida, ó céus. É só comigo. Só eu, tudo eu. Autocomiseração é pecado. Precisa ter, né, uma autoestima equilibrada. Nem pode ser alguma pessoa extremamente orgulhosa, prepotente, mas também não é para ser um coitadinho, porque não tem coitadinho. Está todo mundo, né, alinhado. E que nós precisamos entender isso. E aí, hoje, até no nosso tempo, a ciência da mente, ela evoluiu. Hoje nós temos uma ciência, a psicologia, que vai trazer ferramentas para ajudar no nosso equilíbrio mental. Mas isso precisa ser alinhado com a doutrina cristã. Porque muitas vezes também há um perigo de que dentro do aconselhamento psicológico se coloque uma importância tão grande no seu eu,
que você se torna mais importante que o próprio evangelho. Porque muitas vezes as pessoas chegam tão arrebentadas, tão destruídas, machucadas, de fato, feridas. Elas chegam no consultório e existe hoje um movimento psicológico que coloca você em evidência. Não, mas é você a pessoa mais importante. Você precisa se cuidar. Você precisa ser um vencedor. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, olha, todo mundo precisa ser igual, precisa ter equilíbrio. Ninguém pode ser machucado e ferido e ser vítima, mas também ninguém é mais importante que ninguém. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses movimentos dos coaches que tem agora, essas coisas tudo assim. Eu sei que tem muita coisa ali que funciona e faz sentido. Mas eu fico pensando, já pensou se todo mundo fizer o que todo mundo está falando? Vai todo mundo ser chefe? Vai todo mundo mandar? E ninguém vai servir? Não sei. São dúvidas. Mas vamos continuar aqui, vamos seguir em frente. Tanto que ele fala assim, ao mesmo tempo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então aqui começa a ter algumas respostas. Assim como eu preciso aprender a entender quem eu sou, como pessoa, como indivíduo, em Cristo, eu sou o Fábio, filho de Deus amado, salvo em Cristo Jesus. Mas isso é uma parte da minha identidade. Porque eu também preciso entender que eu faço parte de um corpo. E que eu sou apenas uma parte de um corpo maior. E aí ele fala no versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não vou entrar em detalhes com relação aos dons. Nós já falamos sobre os dons no primeiro semestre. Se você não assistiu essa mensagem, não estava aqui presente, entra no nosso canal no YouTube, procura lá, Dons do Espírito. Primeira Igreja Batista de Campinas, você vai achar a mensagem. O que Paulo está mostrando aqui, ele está exemplificando que somos diferentes quando exercemos a diaconia, o serviço cristão. Todos nós somos chamados à diaconia, a sermos diáconos. E temos papéis diferentes, chamados diferentes. Alguns terão funções que têm a ver com fala, com ensino, com liderança. Outros vão ter funções que são silenciosas, mas é só apenas no som, mas que continuam trabalhando que nem formiguinha, servindo, contribuindo. Tendo misericórdia. O fato é que eu preciso ter uma compreensão total de quem eu sou. Que eu não estou nesse mundo a passeio. Já ouviu essa frase? Você não está nesse mundo aqui só para conquistar os seus sonhos. Você está nesse mundo e você ainda continua aqui porque você faz parte de uma família e você precisa servir essa família. Você precisa ter esse entendimento de que todos nós somos agraciados com dons do Espírito Santo. A nós é dada a oportunidade de sermos ministros, diáconos, sermos usados pelo Espírito Santo. E nós não podemos usar a nossa agenda só para servir aos nossos próprios propósitos. Nós precisamos entender qual é o meu papel, qual é o meu chamado, para que eu estou aqui. E todos nós precisamos servir. E servir aqui, eu também quero desconstruir que todo mundo tem que estar, de alguma maneira, fazendo alguma coisa dentro da igreja. Mas nós, como cristãos, precisamos estar fazendo algo em nome da igreja. Contribuindo, liderando, servindo. Mas também fazendo exortações, consolações, visitando. Nós terminamos o primeiro semestre e fizemos uma reunião unindo os dois conselhos, o conselho executivo e o conselho pastoral. Agora o nosso estatuto ele tem essa
prerrogativa de propor 2 conselhos. E nós unimos e fizemos uma avaliação. E foi muito abençoado do primeiro semestre, até questões financeiras, como a gente estava se propondo e como Deus supriu. Os movimentos que a igreja fez, ministeriais. Mas sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? É que a gente ainda vive uma grande crise de mobilização dentro da igreja. Muitos não fazendo nada. E poucos fazendo tudo. Suando a camisa. E eu quero, esse semestre, atacar essa disfunção da nossa igreja. Nós precisamos nos encontrar, entender quem nós somos e cumprir os nossos papéis. No primeiro semestre falei dos dons, e até falei, olha, tem um teste de dom, se você não sabe o seu dom, se quiser, me manda mensagem. Nossa igreja tem 620 nomes arrolados, tira 200 que a gente não sabe onde está, são 420. 3 pessoas me mandaram mensagem pedindo. 2 coisas pode ser, ou todo mundo sabe que dom tem, e isso seria ótimo, aí o desafio é encaixar essas pessoas, ou ninguém está querendo saber de nada. Então, queridos, queridas, nós vamos ter que arregaçar as mangas e nos achar como parte da família, dessa igreja, aonde nós vamos usar os nossos talentos, os nossos dons. E de novo aqui, não estou entrando no mérito, que precisa estar todo mundo aqui na igreja servindo, mas a gente precisa saber se relacionar com Deus e entender quem nós somos e o porquê que Deus nos chamou. Porque se fosse o caso, era só aceitar Jesus e partiu, céu. Né? # fui. Mas a gente continua aqui, pisando nesse chão sujo, se machucando, batendo e apanhando. Qual o sentido disso tudo? Tem que ter um sentido eterno. Eu preciso entender o meu propósito. No mundo corporativo, tem usado muito a palavra chamada espiritualidade. Espiritualidade como essa esfera de entendimento do seu propósito, da sua vocação. O mundo do corporativo está buscando essa espiritualidade. E nós, igreja, aqui, estamos, não sei o que fazer. Teve um missionário que veio aqui, e ele foi bem claro, quando ele disse lá do crente 3S, né? Salvo, satisfeito, sentado. E aí nós incluímos, né, o 4 S, o sumido também. Nós vamos falar sobre isso. Próximo mês, agosto, é o mês da nova geração. Já tenho proposto para o pastor Cirilo. Nós vamos fazer uma série de mensagens para entender como igreja, como servir a nova geração. Não quer dizer que todo mundo vai servir a nova geração, mas tenho certeza que tem gente aqui hoje que Deus está chamando para servir a nova geração. E nós vamos nos propor. E assim, todos os meses nós vamos entender a partir de agosto. Porque não é possível que a partir de toda essa justiça salvadora eu continue vivendo a vida que eu vivo hoje. Deus nos chamou para mais. Deus nos chamou para mais. Terceira parte, um novo relacionamento com meus irmãos, com as minhas irmãs. E ele começa isso no verso 9, ele diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha aqui, amor fraternal, vem da mesma palavra, Filadélfia, que quer dizer amizade. Que nós precisamos entender que nós somos parte da mesma família. Dediquem-se uns aos outros com amor de família. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes. Parece que Paulo até já sabe, né? Que a gente começa a pensar nos irmãozinhos da igreja, já começa a desanimar, né? Começa a desanimar. Aí ele fala, olha, alegre-se na esperança. Há esperança para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha. Sejam pacientes da tribulação. Curioso que ele fala isso. Por quê? Porque é família, gente.
Já viu alguma família que tudo dá certo? Todo mundo está... Não, onde é a família, uma coisa que deve existir, e eu creio que a maioria das famílias isso acontece, não existe máscaras, a gente é quem a gente é. Né? Anda de cueca, né? Sai de chinelão. Quando vem na igreja, põe uma calça, pelo amor de Deus. Né? Venha de maneira... A gente põe algumas máscaras em sociedade. Inclusive vestimentas, mas em casa a gente é quem a gente é. E quando a gente está na igreja, a gente também vai, né, soltando ali, mostrando quem a gente é. E a gente vai vendo que as pessoas não são tão amadas assim, que o pastor Fábio não é tão legal assim. Ele tem as suas rabugices, e tem as suas... Né? Todos nós somos difíceis, não tem ninguém fácil. Você acha que você é fácil? Ninguém é. E aí a gente fica desanimado. E hoje existe essas pessoas que hoje se denominam sem igreja. E não podemos consentir com essa realidade. Nós precisamos entender que há um chamado para se relacionar com os nossos irmãos. E isso vai ser difícil muitas vezes. Mas precisamos nos esforçar, sejamos pacientes, perseverar na oração. Olha, você tem orado pelo seu irmão, pela sua irmã? Às vezes a gente precisa orar, né? Não tem muita esposa que ora pelo marido. Tem que orar pelo irmão também, que é teimoso. Senhor, quebra aquele coração. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhe o que vocês têm com os santos, com os outros irmãos. Uma igreja, ninguém pode estar passando necessidade. A igreja, ninguém é para todo mundo ter a mesma condição financeira. Mas todo mundo precisa ter um mínimo. E se nós sabemos, nós temos que fazer alguma coisa. Não dizer, o pastor Fábio não faz nada. Cadê a ação social da igreja? Não, cadê Se é você que está sabendo, faça. Então me avisa, vamos fazer juntos. Mas precisamos estar atentos. Sermos hospitaleiros. Conhece alguém que tem uma casa bonita, linda, maravilhosa, que é jogo de sala de jantar, mas nunca ninguém senta nele? Não pode sentar, não pode... Né? Eu já fui em casa de gente e falei assim, ai pastor, vamos nessa sala aqui que ninguém usa. Está faltando o quê? Hospitalidade. As coisas que nós temos precisam ser repartidas. Então reparta a sua casa. Abra a sua casa. Nossa, uma coisa interessante, eu ouvi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala muito sobre abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, mas ele fala também assim, abrir as nossas casas, abrir o nosso bolso. Precisamos ser generosos, precisamos estar dispostos, sabe? Eu vejo muito empenho das pessoas para conquistar os seus sonhos, para fazer as viagens que querem fazer, mas às vezes eu não vejo o mesmo empenho em coisas que têm a ver com o reino, né? Em se mobilizar, em guardar recursos. Antigamente tinha aqueles carnê, né, que a gente fazia desse tamanho, assim, uns carnezão, né? Agora vem tudo débito automático. Mas a gente às vezes está todo endividado, enrolando dívida, por causa do nosso autoconsumo. Mas eu nunca vi ninguém aqui se endividar para ajudar a outra pessoa, ser generoso, suprir uma necessidade. Para terminar, ele também fala, nos últimos versículos, do relacionamento com os outros. A partir do verso 17, ele diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o meu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Não sei como é a edição da sua Bíblia, mas esse versículo 20, ele está editado de uma maneira diferente, porque ele é uma citação de um texto do Antigo Testamento, um texto de Provérbios. Quem conhece Provérbios sabe que o livro de Provérbios é um livro conhecido como o livro da sabedoria. Como é que eu vou me relacionar com os outros? Com sabedoria. Com sabedoria. Porque, na verdade, me relacionar com os outros, às vezes me faz buscar uma justiça. Eu me dar bem quando eu estou me sentindo, de alguma maneira, sendo prejudicado. Mas a ética cristã nos ensina que diante dos outros, eu preciso elevar a minha ética a uma ética do reino, que exige de mim que eu faça o possível para viver em paz. Só que muitas vezes eu sei que isso é difícil, porque muitas vezes a gente se sente injustiçado. É no trabalho, é uma puxada de tapete, é um sócio que nos deixa para trás, nos rouba. Mas aqui a gente precisa entender quem nós somos em Cristo Jesus. E aqui vem de novo, é como se fosse um ciclo, é como se você fosse necessário você voltar para os primeiros versículos do capítulo 12. Pelas misericórdias de Deus, assim como você recebeu a misericórdia de Deus, você precisa ser misericordioso também. Você precisa ser misericordioso. Porque antes de você conhecer a Jesus, você também era alguém como os outros. E a gente precisa entender isso. E eu sei que isso não é um desafio. É um desafio, mas ele deixa, o versículo 21, não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Precisamos buscar a sabedoria de Deus. Às vezes o conselho de alguém mais sábio. Porque quando nos sentimos injustiçados, nós também, muitas vezes, a gente acaba na emoção já respondendo, bateu, levou. Dente por dente, olho por olho. Partida de futebol é o melhor exemplo que a gente tem. A pessoa dá um carrinho em você, você espera assim que você puder, você já pega o cara, né? Já dá uma cotovelada, já mostra para que veio. E a gente precisa tomar cuidado. Porque, de fato, outros podem nos machucar, outros podem nos roubar, podem nos prejudicar. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo e aprender a nos relacionar. Porque existe um perigo de a gente, ao nos tornarmos traumatizados com os relacionamentos com os outros, a gente não evita os outros e não quer viver mais. Aí a gente vive numa redoma, cria nossas bolhas. E o cristão, ele não deve viver em bolhas, ele deve viver no mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora, viver nesse mundo onde as pessoas estão sempre prontas a passar a perna na gente, a, de alguma maneira, abusar de nós, a nos machucar, a nos roubar, a gente precisa ter sabedoria. Porque também eu não vou ser um tonto. Mas é uma coisa, é uma arte que eu preciso aprender. Mas eu aprendo isso com o Evangelho. Eu aprendo isso com o poder da justiça salvadora. Meditando todos os dias na palavra, reconhecendo todos os dias. Queridos, o nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar aqui algumas sugestões. Baseado nesses 4 relacionamentos que Paulo agora nos mostra, que precisamos renovar: o relacionamento com Deus, o relacionamento comigo mesmo, o relacionamento com os nossos irmãos, o relacionamento com os outros. Primeira sugestão: dedique um tempo com regularidade para meditar nas misericórdias de Deus e na sua justiça salvadora. Crie uma rotina de devocional, de parar, de separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para refletir nas Escrituras, para entender o que a Bíblia está querendo te ensinar, se relacionar com esse Deus, ouvir a voz de Deus. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos livre acesso ao Pai. Se você quer conhecer a vontade do Pai, pergunte a Ele. Peça, pergunte, Ele responde. Ele responde.
Tenha o seu próprio relacionamento com Deus. Crie a sua rotina. Mas separa isso. Outra sugestão, procure entender quem é você em Cristo e como você deve servir a Cristo. Lembrando das lições, como Jesus nos serviu, como Ele se entregou tudo que Ele tinha, entregou a sua própria vida. Nós somos chamados a refletir Cristo nos nossos relacionamentos, a servir. Somos filhos e filhas de Deus, mas somos também servos. Deus nos chama para servir, para fazer a diferença. Faça tudo o que for necessário para amar o seu irmão ou a sua irmã. Se for falar a verdade que ele não quer, ou a ajuda que ele necessita. Porque até eu pulei aqui um texto. Mas o fato é que nós precisamos muitas vezes amar os nossos irmãos falando a verdade, sendo sinceros. E não encerando, passando a mão. Precisamos amar de verdade, sem hipocrisia. Mas também, muitas vezes, é preciso pôr a mão no bolso. É preciso investir tempo. Faça tudo necessário para amar o seu irmão. E por último, procure o conselho de uma pessoa cristã, sábia, para lidar com problemas ou uma injustiça cometida contra você. Antes de sair retalhando, buscando vingança, converse. Procure alguém que você vê Jesus nessa pessoa. Gente, ontem nós estávamos aqui, o grupo dos veteranos, tinha quase 100 veteranos aqui. Uma tarde muito gostosa. Aí estava aqui, foi muito bom ver o irmão pastor Marcílio e a irmã Helena. Quem é mais tempo aqui sabe quem é o pastor Marcílio e a irmã Helena. Imagina você nervoso, querendo matar a pessoa. Você vai falar com a irmã Helena que você quer matar a pessoa. Ela vai falar assim: meu filho, querido, você já orou? O que aconteceu? Pensa, entendeu? É essa a ideia. Nós somos igreja, nós somos corpo. E a gente precisa se ajudar. E às vezes a gente não sabe, mas nesses momentos que a gente está tanta injustiça, é bom conversar com alguém de bom senso, equilibrado, que a história mostra, que tem lastro. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra sobre as nossas... Uma palavra tão forte, ó Pai, tão desafiadora, mas que possamos nos desafiar-nos a praticá-la no dia a dia. Que as nossas vidas, a nossa ética cristã, ela reflita a nossa teologia cristã. Que não seja apenas algo que nós confessamos e declaramos, mas que nós vivemos. Vivemos no chão das nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, Senhor, com os outros e dentro da igreja. Aviva-nos, Senhor, restaura os nossos corações, dai-nos sede de Ti, para podermos viver a vida cristã que o Senhor sempre sonhou para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.